Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro, sou professor de Direito. No vídeo de hoje vamos entender um dos temas mais cobrados em provas, que é o artigo 5º da Constituição Federal. Esse artigo ele trata dos direitos e garantias fundamentais. Ele é considerado o coração da Constituição, porque protege valores essenciais como vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Se você quer passar em concursos, precisa dominar esse artigo. Mas não é só decorar, é entender a lógica. Por isso, deixa eu te fazer uma pergunta rápida aqui. Se alguém invadir sua casa agora, isso pode? Se você falar algo na internet, pode dar algum problema? Se você ficou na dúvida em alguma dessas situações, relaxa. É exatamente isso que o artigo 5º da Constituição ela resolve. Então, antes de começar, já fica o convite. Entra no grupo de estudos gratuitos. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Lá eu vou compartilhar com vocês materiais, revisões e dicas para acelerar sua aprovação. Agora vem comigo. O artigo 5º da Constituição é simples. Ele é o coração da Constituição, como eu disse. Ela protege aquilo que é mais básico para qualquer pessoa. Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. E ela já começa com a frase clássica. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas cuidado com esse artigo. Por quê? Porque igualdade aqui não é tratar todo mundo igual, é tratar de forma justa. Por isso que existem cotas, acessibilidades, para proteger quem mais precisa. Isso cai muito em prova. Outro detalhe que muita gente esquece: esses direitos não são só para brasileiros, são para estrangeiros que estejam no Brasil, seja residindo ou a passeio também. Agora vamos para o ponto mais importante que aparece muito em concurso: direito à vida. A Constituição ela protege a vida. Por isso, em regra, não existe pena de morte, só em caso de guerra declarada. O segundo, que seria liberdade, você pode falar, mas calma, liberdade não é fazer qualquer coisa. Se você usar essa liberdade para cometer crime, ela deixa de te proteger. Exemplo clássico, liberdade de expressão, ela não autoriza a prática de crime de racismo ou de ameaça. E já que falamos em liberdade de expressão, você pode falar o que quiser, certo? Correto. Mas tem um detalhe que despenca muito em prova. É proibido o anonimato. Ou seja, o que você falou, você tem que assumir. Por isso que a Constituição Federal diz: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Agora pensa comigo. E sua casa é um local seguro? Alguém pode entrar sem sua autorização? O que a Constituição diz? Ela diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, durante o dia por determinação judicial. Então o que é que você percebe? Que a casa ela é um asilo inviolável, que ninguém vai poder entrar nela sem a sua permissão. Ah, então nunca vai poder entrar? Pode sim, em algumas situações que eu falei, em caso de flagrante, em caso de desastre, prestar socorro, determinação judicial durante o dia. Isso cai muito em prova. Outro ponto importante está relacionado ao sigilo. Suas mensagens, seus dados, suas ligações, elas são protegidas por esse sigilo. Mas o sigilo telefônico ele pode ser quebrado. Quando? Por ordem judicial, por uma investigação criminal. Agora um detalhe que a banca adora te derrubar em relação ao direito de reunião. Você pode se reunir com outras pessoas pacificamente e sem armas. Precisa de autorização para isso? O que diz a Constituição? Vamos lá. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outras reuniões anteriormente convocadas para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Por isso, não precisa pedir autorização para fazer reunião de pessoas em locais públicos. Basta apenas avisar a autoridade competente. Se a questão falar autorização prévia, você já sabe que está errado. Também existe a questão do direito à associação. O que diz a Constituição? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. O que isso quer dizer? Que ninguém é obrigado a participar de associação nenhuma. E lembrando que uma associação ela só pode acabar por decisão judicial. Agora iremos falar sobre o direito de propriedade.
Você tem direito a ter uma propriedade, sim, mas tem algumas condições. Ela precisa cumprir a função social. Você não pode usar de qualquer jeito, prejudicando a coletividade. Agora vamos falar de um tema bastante sensível que cai muito em prova: a prisão. Em regra, ninguém será preso senão em flagrante delito ou ordem judicial. E o mais importante, mesmo preso, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. É o famoso princípio da presunção da inocência. Outro princípio que cai muito nas provas é o da legalidade. Traduzindo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, a não ser que existe uma lei mandando, entende? Agora, os queridinhos das provas são os remédios constitucionais. Pensa neles como uma ferramenta de defesa. Habeas corpus, ele serve para quê? Proteger sua liberdade de locomoção. Habeas datas, para ter acesso e correção de informações de dados seu. Mandado de segurança, ele vai proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas datas. Mandado de injunção é quando falta a lei para exercer um direito. Aí usa o mandado de injunção. Ação popular, qualquer cidadão ele pode usar desse remédio para proteger um patrimônio público. Isso aqui cai muito em prova, vale a pena revisar. Agora, deixa eu tranquilizar vocês. Você não precisa decorar o artigo 5º inteiro de uma vez só. Se você entender os blocos de vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tudo começa a fazer sentido. E memorizar fica até mais fácil. Então, para finalizar, o artigo 5º ele não é só uma matéria de prova. Ele existe para proteger você e limitar o poder do Estado. Se esse vídeo te ajudou, manda para alguém que também está estudando. E não esquece de curtir e deixar o like, tá? A gente se vê na próxima aula. Bons estudos a todos.